é importante a gente entender essa questão, o capítulo 7, que fala sobre essa retaliação que a nação sofreu, e retaliação é isso. É quando você, apesar de acertar o inimigo também te acerta. E te acerta mais bem acertado que se acertou ele. Então, é a retaliação. No capítulo 8, a gente vê um tipo de intercessão e estratégia em ação, onde a derrota se tornou parte da estratégia que deu a vitória. Quando Josué se faz lá de ferido, né? Depois nós vamos ler esse texto. Mas vamos só aprofundar um pouquinho aqui essa questão da retaliação. Veja bem, é muito importante num contexto de batalha espiritual, não é, a gente entender esse princípio de colisão e retaliação. Irmãos, isso é, vamos dizer, é básico, é imprescindível, porque a partir do momento que você realmente está andando com Jesus, você está numa rota de colisão com muitas forças e resistências malignas, pecaminosas, não é verdade? Nós estamos numa rota de colisão. Nós vamos sair dando muita trombada por aí, não é verdade? Não é? Nós vamos enfrentar as resistências. Isso faz parte, não é? Porque essas lutas, essas resistências, essas dificuldades impostas pelo príncipe desse mundo, que por enquanto é o diabo, não é verdade? Tudo isso, na verdade, é vitamina. Não é isso? Só nos fortalece, a fé é uma musculatura que tem que ser exercitada mesmo, é assim que nós crescemos. Mas quando a gente pensa nesse princípio de colisão e retaliação, então tem 3 princípios aqui que são chaves dentro dessa questão da retaliação. Eu gosto muito daquele texto lá em Mateus 10, 19, quando Jesus fala assim: eis que eu vos dou autoridade para pisardes ninhos de serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E ele fala assim: e dano algum vos sobrevirá. Dano algum vos sobrevirá. Quando a gente fala sobre retaliação, muita gente tem esse conceito, que a retaliação é o preço do ministério, da libertação ou da intercessão. Já viu? Pessoas, olha, irmão, cuidado, porque se você vai trabalhar com intercessão ou com libertação, o inimigo vai te retaliar. Você vai sofrer uma retaliação. Isso é correto, gente, esse pensamento? É correto? A retaliação é o preço do ministério da intercessão? Não. Jesus falou, vos dou autoridade para pisardes ninhos de serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e o que vai acontecer? Dano algum vos sobrevirá. Você tem que ter paz, na verdade. Então, apesar, é lógico, né? Muitas vezes nós estamos num mundo que nós vamos passar por aflições, mas Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não é isso que vai realmente fazer o fato de você se colocar numa rota de colisão com o inimigo, não quer dizer que você vai ter que sofrer algum dano, não, muito pelo contrário, não é? Mas, obviamente, nesse texto estão implícitos alguns princípios que realmente vai garantir essa condição onde dano algum vai nos sobrevir, não é? Então, quando a Bíblia fala sobre pisar ninhos de serpentes e escorpiões, isso fala de uma colisão. Não é verdade? É um confronto, é uma colisão. Não é? Então, 3 princípios estão implícitos aí. 3 princípios. Cobertura, armadura e o que eu chamo assim, patentes, ou seja, patentes espirituais. O que fala realmente de uma autorização legítima para a gente fazer o que nós estamos fazendo em Deus, não é?
Mas a primeira coisa é cobertura. Não é? Está implícito nesse comissionamento de Jesus um princípio de cobertura. Vos dou autoridade. Então, os discípulos tinham um líder de carne e osso, não é? Jesus não tinha uma auréola na cabeça para falar que ele era o Filho de Deus. Não, ele era um líder de carne e osso que estava realmente tratando com os discípulos no dia a dia, não é? Era exatamente esse modelo de discipulado que a gente tenta desfrutar aqui 24 horas por dia andando, né? Jesus andando com os discípulos. E Jesus falou, vos dou autoridade. Então, eles tinham uma cobertura, eles tinham um referencial de liderança. Normalmente, pessoas isoladas tendem à presunção. Pessoas independentes tendem à presunção. Pessoas que querem andar sozinhas, sem cobertura. Eu sempre falo, gente, crente sem cobertura é igual celular. Já viu quando o celular está fora da cobertura? O negócio não funciona mesmo. Né? Perde a comunicação. Não é? E muita gente é retalhada por causa disso. Pela falta desse espírito de interdependência, principalmente com uma liderança. O propósito de uma liderança não é controlar a vida das pessoas, mas é a gente poder desfrutar de toda essa proteção que vem realmente por esse princípio de cobertura espiritual, onde o ministério de uma liderança coopera com o ministério do liderado, e o ministério do liderado coopera com o ministério da liderança. Não é? Então, nessa interdependência, a gente pode exercitar humildade, comunhão, quebrantamento, não é isso? É nos relacionamentos que nós vamos sendo curados. Toda pessoa que sai do relacionamento, que abandona o relacionamento, se isola e constrói essas estruturas de independência, acaba caindo no orgulho, na presunção, no exclusivismo, não é? E tudo isso nos expõe ao inimigo, gente. Isso realmente nos expõe. Não é? Um tempo atrás eu tive numa cidade aí no Brasil, uma cidade do interior, onde chegou assim, um pastor que, na verdade, ele queria sozinho ele começou a afrontar o principado daquela cidade, fazendo batalha espiritual dessa forma, não é? Afrontando o principado, como que se ele fosse o cara. E, gente, é um show de orgulho, presunção. Não é? Quando você lida territorialmente com um quadro de libertação, o princípio mais elementar para você prevalecer é construir um perímetro sacerdotal de unidade. Não é? É você entender o papel não de um ministério, mas do corpo naquele lugar. E sem esse perímetro de unidade, você não prevalece. Eu sei que esse pastor terminou internado no hospital psiquiátrico. Mas é isso, esse é o preço que a independência, a arrogância, o orgulho cobra. Não é? Então, para você pisar ninhos de serpentes e escorpiões, pisar toda a força do mal e não sofrer dano, precisa de cobertura, não é? Você precisa de uma liderança, você precisa realmente de exercitar esse espírito de cooperação, de colocar o seu ministério em serviço ao ministério de outros, colocar o seu dom em serviço ao corpo. Isso realmente te protege. Cobertura. O segundo princípio implícito aí é a armadura. Armadura. Obviamente, se você vai pisar num ninho de serpente e escorpião, você precisa de estar calçado, você precisa de uma armadura. Não é isso? A Bíblia não nos fala sobre todas as partes da armadura.
não é? Fala sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, não é isso? Então, na verdade, nós precisamos, quando você se coloca numa rota de colisão, você precisa de armadura. Você pode olhar muitas situações bíblicas, o que está em jogo é uma guerra de armaduras. Você lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Você vê ali uma guerra de armaduras. Você vê a armadura de Golias, inclusive, a Bíblia dá os detalhes da armadura de Golias, fala até o peso da lança de Golias. Fala sobre a armadura de Saul, que inclusive Saul quis botar aquela lataria em cima de Davi, mas aquela armadura de Saul era só estereótipo, era só casca. E Davi, obviamente, tinha a armadura dele. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele estava vestido e revestido do nome do Senhor dos Exércitos. Uma guerra de armaduras. Então, é muito importante a gente entender esse princípio. Não dá para entrar desprotegido na batalha. Quando você pensa numa colisão, uma das coisas que mais determina o resultado de uma colisão é a armadura. Imagina uma trombada de uma Scania com uma bicicleta. Qual a armadura que vai prevalecer? Lógico, nós somos uma Scania, os demônios são uma bicicleta. É a comparação, não é? Mas a coisa pode chegar até a se inverter. Porque às vezes tem alguns irmãos que os caras começam a fazer uma striptease da armadura de Deus. Negocia a verdade, não é? A justiça, começa a andar amargurado com todo mundo, já não segue mais a paz com todos. Entende? As coisas começam a se inverter. Você pode pisar um ninho de serpente e escorpiões sem estar calçado? Pode ou não pode? Poder até pode, né? Só não deve. Não é? Quando você pisa um ninho de serpente e escorpiões descalço, o que vai acontecer com você? Você vai ferir o inimigo? Vai ou não vai? Vai ferir o inimigo. Mas o inimigo vai te ferir também? Talvez até pior, pode ser até que ele te mate, dependendo da cobra que for, na verdade, do escorpião, pode até ser que vai ser uma picada fatal, não é? O que significa você pisar ninhos de serpentes, escorpiões, pisar a força do mal descalço, sem esses calçados? O que significa esses calçados? A preparação do evangelho da paz. Quantos já viram pessoas amarguradas trabalhando em libertação, em intercessão? O cara é amargurado, não consegue seguir a paz com as pessoas. Hora que chega no momento dos relacionamentos, é reserva com um, reserva com outro, boicotando o relacionamento com o outro lá, cheio de coisinha assim, e quer entrar em guerra espiritual. Irmãos, é terrível. Essas pessoas vão se machucar. Elas vão se machucar. Se você peca contra o princípio da armadura, realmente, você pode até acertar o inimigo, seu ministério pode até ter algum impacto sobre o inimigo, mas o inimigo vai ter um impacto maior ainda na sua vida. Aí são aquelas pessoas que vive doente, vive não sei o quê, vive cheio de ziguezeira, né? Por quê? Porque está pecando contra a armadura. Então isso está implícito. Quando Jesus fala, vos dou autoridade para pisardes ninhos de serpentes, escorpiões, toda a força do mal. Então está implícito que para pisar ninhos de serpentes, escorpiões, você precisa de uma botina. Está implícito, você precisa de uma armadura. E é exatamente por essas brechas na nossa armadura,
essas brechas de descontrole na nossa vida e nos nossos relacionamentos, que as retaliações entram. E, de repente, arrebenta a vida da pessoa. Então, tem muita gente julgada pelo canto aí por causa disso. Alguns estão pecando contra a cobertura, andando em rebelião à liderança, não é? Aquelas pessoas que têm só o ministério da murmuração, da reclamação, não têm o espírito de servir. Outros estão pecando contra a armadura. E o terceiro princípio aí é esse, patentes, não é? Quando Jesus está designando uma autoridade especificamente aquelas pessoas. E é muito importante, gente, nós discernirmos qual é a esfera de autoridade que Deus está nos dando, onde Ele quer nos usar. Você discernir qual é a sua identidade, vocacionalmente falando, o seu chamado. Porque você sabe, irmãos, a maior tendência, por incrível que pareça, em relação a alguns de nós, é a gente entrar num ministério tão ativista, que a gente começa a fazer tudo, menos o que Deus nos mandou, ou seja, nos autorizou a fazer. Aí você se pega, realmente você se flagra assim, fazendo tudo, menos o que Deus te mandou. Ou seja, você está fazendo a obra de Deus sem Deus. Às vezes até em oposição a Deus. Aí você começa a medir forças com Deus. Porque quando você sai do seu lugar, aquele princípio que nós falamos, o que é um demônio? É um anjo fora do lugar. Quando você sai do seu lugar, você não está fazendo, você não está na área que você foi autorizado. Você começa a fazer um escarcéu, você vira um demônio. Não é? Você começa a estressar os relacionamentos, atropelar as pessoas. E aí, quem vai levar vantagem nesse processo? É o inimigo. Não é? Então, as retaliações começam a entrar a partir disso. Então, é muito importante a gente ter um discernimento daquilo que Deus está nos autorizando a fazer. Nós temos que concentrar esforços, não é pulverizar esforços, mas concentrar esforços, ministerialmente, não é, sacerdotalmente falando, dentro daquela área que tem a ver com a nossa identidade vocacional, aquilo que Deus realmente nos autorizou a fazer. Quando você sai disso, você entra num processo de presunção. Não é? Por exemplo, a gente pode ilustrar isso até com essa questão, um princípio que nós vamos entrar nele aqui, que é o princípio dos atos proféticos. Ato profético. E o que faz um ato profético ser profético? Hoje a gente vê muita gente praticando isso virou quase que uma febre na igreja em geral, pessoas fazendo atos proféticos, não é verdade? Então, o que faz um ato profético ser profético? Se tornar realmente, altamente estratégico. O que faz um ato profético ser profético? A gente já falou isso aí, não é? Obediência, não é isso? Obediência. Se Deus te mandou fazer algo e você obedece, então há virtude na sua obediência. Então a gente vê, né, hoje muita gente fazendo esses atos proféticos, e derrama vinho e coloca o óleo e traz terra, não sei de onde, não é? Ato profético é um princípio bíblico, gente. É ou não é? É um princípio bíblico, você vai encontrar isso na Bíblia inteira, não é? E alguns atos proféticos até assim, extremamente radicais. Olha, o cara tem que ter muita disciplina, muita coragem, muita obediência para obedecer certas orientações que Deus nos dá especificamente. Você lembra lá quando Deus falou com Isaías para ele andar 3 anos com as nádegas de fora, como sinal que determinado povo ia em cativeiro daquela forma? Meu Deus, Deus me livre de um ato profético desse. Não é fácil você obedecer, não é verdade? Ou quando, na verdade, aquela situação lá com Ezequiel,
que Deus tirou a esposa dele, porque ele se sentia viúvo. Deus falou: Ezequiel, eu vou tirar de você aquilo que os seus olhos mais apreciam. Você não pode nem chorar, você não vai chorar. Aí ele foi, ministrou pela manhã, quando voltou a esposa tinha morrido. Ele disse: você é o meu sinal, eu estou viúvo, e você vai compartilhar essa dor comigo. Jerusalém morreu, a minha esposa está morta. Não sei se mas não é um negócio muito simples, e você vê muitos atos proféticos na Bíblia. Mas, na verdade, gente, a essência do ato profético, como eu falei, a essência é a obediência. Não há virtude no ato em si, mas a virtude na sua obediência. Isso, de fato, é o que vai fazer toda a diferença. Não é? Então, por exemplo, quero passar para você o espírito disso, não é? Para você entender realmente o espírito da palavra de Deus, qual que é o princípio que tem que ser ativado, não é, no sacerdócio, não é, nessas intervenções que são altamente estratégicas. Eu teria base bíblica para afirmar que se eu ungir a minha casa, por exemplo, ela está protegida. Eu tenho uma base bíblica para isso, para fazer uma afirmação como essa. Se eu ungir a minha casa, por exemplo, a minha casa está protegida. Ou se eu ungir um irmão, esse irmão está abençoado. Eu tenho uma base bíblica para isso? Aonde? Hã? Eu tenho realmente uma base bíblica para fazer isso de maneira assim generalizada? Tem alguns que falam: não, pastor, mas lá, quando o povo foi sair do Egito, Moisés colocou o sangue do cordeiro no umbral da porta de cada família e o anjo da morte passou por cima, Páscoa. Não é, olha, o sangue de um cordeiro. Imagina agora todo mundo colocando sangue de cabrito na porta de casa. Eu posso transformar isso numa doutrina, gente? Eu tenho autoridade bíblica para afirmar que se eu ungir minha casa, ela está protegida? Não, não tem. Não é? Na verdade, não tem. Isso. Não é só ungir o doente, tem ali todo um contexto, não é? Mas vamos entender o espírito da coisa. Então, olha só. Se você transforma um ato profético numa doutrina, na verdade, você abriu uma brecha com o espírito de religiosidade. Isso não é um ato profético, porque não vem de uma obediência específica. Se você está fazendo algo, por exemplo, que o Espírito Santo expressamente ou especificamente pela sua comigo. Alguém tem uma boa ideia, irmãos, vamos ungir essa cidade toda. Deus pode dar uma orientação, sim, pode, mas vamos dizer que isso foi uma ideia humana. E você começa a ungir essa cidade inteira, tem maior trabalheira. Isso vai fazer alguma diferença? Tem algum poder nesse óleo? Isso é um ato profético ou é uma presunção humana? Presunção. Você está perdendo o seu tempo. Eu preciso te falar isso. Isso é religiosidade. Agora, se Deus chega para você e fala assim: meu filho, unge a sua casa, porque eu vou te proteger, e você obedece, tem poder nessa unção? Não. Tem poder na sua obediência. E realmente isso vai funcionar.
Entende? Você entendeu o que é o espírito de um ato profético, que tem a ver com a sua intimidade, a sua obediência a Deus. Agora, eu posso transformar isso numa doutrina, gente? Então, olha só, né? Estou me lembrando aqui de algo que eu acho interessante compartilhar. Alguns anos atrás, uma equipe do Ministério de Comunicação da Jocum Brasil fez uma pesquisa muito detalhada para a gente entender o perfil da igreja. E, na verdade, o nosso perfil também, como Jocum, a gente tem pessoas de praticamente todas as denominações evangélicas. Então, era uma pesquisa com muitos detalhes, muitos dados, inclusive nas nossas reuniões nacionais de líderes, né, que a gente tem semestralmente. Estudamos por vários semestres essa pesquisa. Mas o resultado dessa pesquisa, assim, a síntese da síntese foi mais ou menos isso. Que, como igreja, não é? Isso nos incluindo, né, como igreja, nós temos um coração animista, uma mente marxista e uma fé evangélica. Nós somos esse bicho aí. O que é o animismo? O que é o coração animista? É isso, gente. O animismo é isso. O que significa esse princípio, inclusive, que é a base de quase todo o espiritismo, né? O animismo. O animismo é isso, é você atribuir ânimo, vida, poder a um elemento que não tem ânimo, que não tem vida, que não tem alma, que não tem poder em si mesmo. Você começa a dizer, olha, não é esse quadro aqui da Jocum, se você encostar aqui, não é? E você faz disso uma religião. Você começa a atribuir vida, ânimo, poder ao óleo, ao vinho, a elementos que em si mesmos não tem nada disso. Esse é o princípio do animismo, que é exatamente o que a gente observa hoje, quando se cruza essa linha, onde, ao invés da gente entender o espírito de um ato profético que reside na obediência específica, e você transforma isso numa doutrina. Então, sempre que nós doutrinamos, seja um ato profético, uma estratégia, uma prática cerimonial, uma expressão do mover de Deus, agora, se você não cair no espírito, então é porque você não é espiritual. Né? Começa a doutrinar, ou doutrinar um modelo de crescimento, se abre uma fenda para a infiltração de uma cultura de religiosidade. É uma cultura de religiosidade. Você está andando numa direção oposta ao guiar do Espírito. É aquele paradoxo. Porque todo poder produz uma forma, mas muitas vezes o poder já foi embora e só ficou a forma. Quando você doutrina a forma e não mantém o poder, então só ficou aquela forma, mas aquilo virou uma estrutura rígida de religiosidade, entende? E a gente começa a falar, isso aqui é poderoso. E daqui a pouco, aquilo já está muito acima da nossa intimidade e a nossa focalização no sentido de ouvir e obedecer a Deus. Entrou o espírito de religiosidade. Isso é o animismo. O que é a mente marxista? O princípio do marxismo, não é? Na verdade, a gente poderia pontuar aqui muitas coisas, mas a essência do marxismo é isso, é quando toda autoridade, toda responsabilidade é transferida para o governo, para a liderança. Se você vai num país que tem um regime marxista, quem que é o dono de tudo? Quem que é responsável por tudo? O governo. Nem a casa que você mora é sua. Você vai receber sua ração todo mês e tal, né? Mas tudo é responsabilidade do governo. Então é exatamente esse modelo, né, de sociedade, de comunidade, onde a pessoa não se sente parte da solução.
Ah, fulano ali está com um problema espiritual. Ah, chama o pastor. Ah, o fulano teve endemoniamento, está doente. Chama o pastor que é pago para isso. Gente, vós tendes a unção do Santo. Não é? Quando a gente começa a transferir a nossa responsabilidade para uma outra pessoa, isso é a mentalidade marxista. Você se exclui da solução. Por exemplo, você vê uma coisa desorganizada aqui, uma luz acesa sem necessidade, ou um papel no chão, alguém vai apagar. Alguém cata esse papel. Por que você não pode ser parte? Por que você não pode ser a resposta? Essa é a mentalidade marxista. Sempre transferir a nossa responsabilidade para outros. Inclusive o que acontece no aconselhamento. Pastor, resolve o meu problema. Olha o meu filho como é que ele está. Resolve. Ora pelo meu filho. Às vezes você pergunta para aquela mãe, a senhora tem orado pelo seu filho? Ah, não, pastor, ora o senhor. Então ora porque o filho é seu, né? Entende que as pessoas querem o quê? Transferir a responsabilidade delas para você. E se você aceita isso, você está ajudando essa pessoa? Não. Você está alimentando uma mentalidade que conspira contra as verdades do reino de Deus. Então, é muito importante a gente entender a nossa esfera de autoridade. E você agir, não é, realmente, em virtude disso. Concentrar os seus esforços em obedecer, fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. E você tomar cuidado com a presunção, para você não entrar numa área que não é para você entrar. Deus não está te mandando fazer aquilo. Para que você vai assumir um compromisso? Se Deus não falou nada com você sobre aquilo. É muito importante, irmãos, porque quando você está fazendo algo que expressamente Deus te autorizou a fazer, com certeza, você vai pisar ninhos de serpentes, escorpiões, você vai massacrar toda a força do mal. O que vai acontecer com você? Nada. Cobertura, armadura e patentes. Você está autorizado. Você está autorizado a fazer o que você está fazendo. Você não está ali por presunção, por motivações corrompidas, porque você precisa de afirmação de outros, não é? Porque você quer produzir uma imagem sobre você mesmo, não é? Para que as pessoas realmente possam, quer dizer, alimentar em você essa concupiscência de aceitação. Não. Você está fazendo aquilo, você está desempenhando aquele serviço, aquele ministério, porque Deus te autorizou a fazer isso. Seja um ato profético, não é? Seja um avanço missionário, entende? Você está autorizado. Então, é muito importante a gente entender como funciona essa questão de colisão e retaliação. Querendo ou não, todos nós estamos numa rota de colisão, porque o mundo espiritual é algo muito real, gente. E Jesus deixou claro, o príncipe desse mundo é o diabo. Tem resistências. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas veja bem que ele está deixando claro esse conceito. Se tem uma porta do inferno, ou seja, existem muros, existem resistências que estão ocupando um lugar que a igreja deve ocupar e vai haver uma colisão. Não é verdade? Mas se realmente nós entendemos o que está implícito nesse comissionamento, que Jesus fez ali aos discípulos, nós observamos esses princípios dentro da nossa realidade, né? Aí sim, os dou autoridade para pisar de ninhos de serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e dano algum vos sobrevirá. Então,
Só entrando aqui rapidamente nesse capítulo 8 de Josué, é interessante que, se você observar, capítulo 7, como nós falamos, foi uma tragédia, eles perderam, foram duramente retalhados, homens morreram, não é isso? E agora, aqui a partir do verso 3, então Josué levantou-se toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite, deu-lhes ordem dizendo: olhai, poreis emboscadas à cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos achegaremos à cidade. Será que, quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles, como dantes. Então, olha só a estratégia que Deus deu. Josué falou assim: esses 30.000 vão ficar perto, não vão se distanciar, vão ficar escondidos, formando uma emboscada. Eu vou com o resto do pessoal de cara para a fortaleza de Ai. Quando eles nos virem, aquilo é uma provocação, eles vão sair para guerrear. Quando eles saírem da fortaleza, Josué falou: nós vamos nos dar por vencidos, como lá na primeira vez. Está vendo que está usando a derrota? Nós vamos fingir, nós vamos dar por vencido, vamos correr deles. E fala que deixai-os, pois, sair atrás de nós, ele falando com o pessoal da emboscada, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vô-la dará na vossa mão. Então, olha só, gente, que vamos entender o que aconteceu aqui. É o que a gente chama de uma intercessão criativa. Esse é o coração desse capítulo, intercessão criativa. E nós vamos ver como isso é estratégico num aconselhamento, gente. Então, eles deixaram uma retaguarda, uma emboscada, Josué veio pela frente. Quando os guerreiros, os homens de Ai saíram para guerrear contra Josué, Josué então se deu por vencido, correu, não é isso? E com isso eles se animaram ainda mais. A Bíblia fala que todos os homens saíram da fortaleza, olha só, tirou todo mundo da fortaleza. E Josué correndo, correndo, até que chega o momento que a fortaleza estava vazia, que Josué para, levanta a lança, dá o sinal para a emboscada vem, incendeia a cidade, e quando os moradores de Ai olham para trás, está subindo a fumaça da cidade. Os caras olham e ficam desesperados. Nisso, Josué vem contra eles, a emboscada sai da cidade, fecha o cerco, aquele famoso efeito sanduíche, não é isso? E foi uma vitória implacável. Derrubar os inimigos de Deus. É importante entender, gente, que Ai, essa cidade, só de falar dói, né? Ai. Que no literal significa montão de ruínas. A cidade de Ai representa áreas da nossa alma onde nós sofremos grandes derrotas, grandes perdas, grandes decepções. Irmãos, quem que não traz isso na alma? Grandes perdas. Aquilo virou uma ruína na nossa alma. E no processo de libertação, nós vamos ter que lidar com essas ruínas, com essas perdas, com essas decepções, com essas derrotas. E foi literalmente o que se deu nessa primeira investida. Foram envergonhados, humilhados, homens morreram. Então, como lidar com isso? Aí vem exatamente
essa estratégia, essa criatividade no processo de intercessão, sacerdócio, aconselhamento, né? Deixa eu só te mostrar. Aqui vem, então, isso que a gente chama os psicodramas, não é? Quando você sacerdotalmente representa um modelo de autoridade que tenha ferido a pessoa, não é? Um pai, um professor, uma coisa assim, fazendo com que aqueles sentimentos que estavam lá na fortaleza, sustentando essas decepções, venham para fora, isso possa ser tratado e etc. E talvez vocês já tenham observado isso em várias ministrações, não é verdade, pessoal da IFOL? Isso é altamente bíblico e estratégico. Deixa eu só contar, então, uma experiência para a gente terminar. Isso há um bom tempo atrás, né? Estava aconselhando uma irmãzinha muito preciosa e, na verdade, ela estava se enfrentando uma crise conjugal muito grande e ela tinha uma história familiar marcada por uma profunda perda existencial. Resumindo bem, sua mãe engravidou dela quando teve um caso com um professor do ginásio. E, temendo o escândalo, ao tomar conhecimento da situação, o pai dela, né, o seu pai, deixou a escola, deixou a cidade, simplesmente sumiu no mundo. Em vista disso, sem ter coragem para enfrentar aquela situação, a mãe dela escondeu aquela gravidez os 9 meses. Quando ela foi ter o bebê, que foi ela, né? Alguém disse para a mãe da mãe, né, para a avó dela, olha, sua filha está tendo neném em tal lugar. A avó só foi saber da existência dela no dia do nascimento. Então, imagina o trauma que foi um negócio desse. Como um dos principais motivos ali do aconselhamento era a dificuldade de relacionar com o marido, aquilo que a gente fala, qual que é o principal ponto, né? O que estava pegando? Dificuldade de relacionar com o marido. Então, eu perguntei como que estava o coração dela em relação a esse pai. Um pai que ela nunca conheceu, ela nunca viu o rosto do pai, não tinha o sobrenome do pai, não é? Então eu perguntei, puxa vida, como que você está em relação ao seu pai? E ela então deu aquela resposta assim, bem tradicional, bem superficial, não tem nenhum problema com meu pai. Nenhum problema. Deus colocou outras pessoas que foram referenciais para mim, não tem nenhuma dificuldade. Mas sabe aquelas respostas que você vê que está dissimulando, é bem evasiva, aquilo não me convenceu, algo dentro de mim falou, não, isso não está muito certo. E eu senti de colocar ela à prova. Falei, então tudo bem, já que está tudo certo aí com esse pai que você não conheceu, não é? Isso está resolvido. Vamos fazer uma oração juntos aqui. Nós vamos pedir a Deus, segundo a vontade dele, que é bem possível que o seu pai biológico esteja vivo. Vamos pedir que Deus dê uma oportunidade de você encontrar esse homem. E você expressar para ele isso que você está me falando aqui. Que você o honra, que você o ama, que isso está resolvido. E comecei a orar com ela. Quando eu comecei a orar isso com ela, é igual um vulcão quando entra em erupção. Esse homem não é meu pai, coisa nenhuma, é um cafajeste, ele me abandonou, não sei o quê. Entrou em erupção. Olha que ela não tinha nenhum problema com o pai. Imagina se tivesse. E aquilo foi algo tão forte, que ela mesmo ficou surpresa com a reação que ela teve. Ela não sabia, vamos dizer, como que essas coisas estavam recalcadas, que essas ruínas, essa dor, essa perda, como isso estava recalcado na alma dela. Estava lá no porão, tudo escondido. Mas veja bem, quando eu confrontei,
os habitantes de Ai saíram para fora. Você entende isso? Que eles começaram a sair da fortaleza. Que aqueles inimigos que estavam ali na alma, não é? Se alimentando desse tipo de mentalidade, das perdas recalcadas, encobertas, isso veio para fora. Isso veio para fora. Ali ela se expôs. Ali agora o quadro estava exposto. E eu me lembro assim que ela baixou a cabeça. Começou a chorar, mano. Começou a chorar, não é? E eu ali estava meio assim, sem saber agora o que eu ia fazer, né? O que eu vou fazer agora? E de repente, ela começa a ter uma visão. Ela começa a ter uma visão. E ela foi descrevendo para mim, ela falou: eu estou tendo uma visão, eu estou me vendo no alto de um penhasco. Estou me vendo no alto, é um penhasco muito alto. E ela foi dizendo assim, na minha frente tem uma cadeira de rodas, tem um homem que está sentado nessa cadeira de rodas, eu estou segurando ele. E de repente ela fala assim: esse homem é o meu pai. Olha só, gente. Aquilo que Deus me levou a fazer, falar, vamos ter um encontro com o seu pai, estava acontecendo ali agora. Muito mais rápido, de uma maneira que eu nem sonhei que pudesse acontecer. Sabe aquelas libertações que o Espírito Santo fala assim: sai da frente que eu vou fazer tudo. Foi mais ou menos um negócio desse. E de repente ela está ali nessa visão, chorando, com a cabeça baixa, Deus mostrando toda essa cena, ela num penhasco, no alto de um penhasco, segurando o pai numa cadeira de roda, e de repente ela fala: eu vou jogar ele aqui de cima. Eu falei: não, calma, não joga não. E aí eu comecei, né, a ministrar ela, falei com ela: deixa eu te falar algo. Eu comecei a representar o pai. Comecei a representar o pai. Falei: eu quero te falar uma coisa, eu quero te pedir perdão, representando o seu pai, por isso, pela covardia dele, por ele ter te abandonado dessa forma, por ele ter sido tão imaturo, tão irresponsável, por ele ter abusado da sua mãe, que era uma aluna colegial. Eu fui pedindo perdão para ele, para ela. Fomos lidando realmente com toda aquela dor. E aquilo realmente foi quebrantando o coração dela, foi vulnerabilizando o coração dela, um pedido de perdão que ela nunca tinha ouvido. E ela foi entendendo realmente a situação do pai. Eu falei com ela: você está vendo que seu pai hoje se tornou inválido. Essa situação colocou ele numa cadeira de roda. Na verdade, hoje, o seu pai precisa muito mais de você do que você dele. Você é a única pessoa que pode tirá-lo desse penhasco. Foi nesse momento, sabe quando a fortaleza está incendiada? O fogo de Deus está queimando todo esse lixo, todas essas perdas. Entende? Uma reconciliação profunda ali, ela começou a entender, olhar para o pai do ponto de vista de Deus, receber o coração de Deus pelo pai. E desceu daquele penhasco reconciliado. Foi uma experiência tremenda. Isso foi um divisor de águas na vida dessa mulher. Mudou o relacionamento dela com o marido, com líderes, intercessão de Deus. Estratégia de Deus. Não é uma coisa que você vai praticar religiosamente. Um princípio que Deus usou numa libertação não quer dizer que vai servir para outra. Você entende isso? Você não pode fazer disso uma regra, uma doutrina. Esse é o princípio da religiosidade. Mas quando você ouve a Deus, entende a estratégia específica para aquela situação e obedece profeticamente, aí sim, isso é o que a Bíblia fala sobre o davá. Essa palavra no hebraico
que pode ser traduzida como a ação criativa de Deus para aquela situação. A intercessão criativa, o Dava. Amém? Então vamos orar, vamos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo entendimento de como as coisas funcionam nesse processo de conquistarmos a nossa alma. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus criativo e o Senhor quer nos incluir no seu plano, nos processos que o Senhor quer realizar. Oração é isso, Senhor, intercessão é quando nós entramos nessa brecha de nos aliarmos ao Senhor naquilo que o Senhor quer fazer, nos tornando co-criadores contigo, Senhor. Senhor, e perdoa-nos pelas nossas religiosidades, por engessarmos o seu mover, o seu espírito, dentro de algumas práticas rígidas, religiosas, legalistas. Perdoa, Senhor, mas abre o nosso entendimento, para que nós possamos realmente nos mover na sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, bom dia para todos vocês.